Olá, irmãos, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, a você e a toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Relatório Atrasado. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E caso você queira ouvir mais orientações daquilo que o Senhor tem nos dado, o Senhor pediu hoje para gravar esse vídeo, né? Até na frente de outros vídeos que eu tinha planejado, porque o Senhor me deu duas experiências essa semana. Uma foi no dia 21 e a outra foi hoje. Hoje foi uma visão e no dia 21 foi um sonho. E eu quero começar pela de hoje, até para dar um pouco mais de frescor aos nossos ânimos, né, porque a gente está num momento um pouco conturbado, mas antes disso, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar nesse vídeo, se esse canal tem te abençoado, não deixe de compartilhar esse conteúdo para trazer mais esperança para novas pessoas. E hoje a gente tem um conteúdo muito interessante que o Senhor tem dispensado para nós. No momento de oração de hoje, eu tive uma visão. Foi uma visão curta, rápida, mas ela trouxe um sentimento, assim, muito prazeroso. Foi, assim, de grande alegria ter essa experiência. Foi muito rápido, então, assim, parece que ela é como se fosse um deslumbre de algo que tá para acontecer. Eu vi, assim, uma cortina de voal, né, que é aquele pano, aquele tecido fininho, né, que as pessoas usam para fazer, véu de noiva, eu não sei mais para que é usado, mas eu vi uma cortina daquelas. E eu via rosas, né, a flor rosa, da cor rosa, organizada ali como se estivesse realmente fazendo um painel com essas rosas. E quando eu tive essa visão, me veio um sentimento de alegria, um frescor, uma leveza, sabe, uma alegria muito forte, assim, invadindo meu coração, invadindo meu peito. Eu pensando assim: "Onde foi que eu vi esse painel na minha vida?". E tentei ficar lembrando ali por alguns segundos enquanto orava. E depois que eu terminei a oração, comentei com minha esposa sobre isso, ela falou assim: "Ah, a gente usou algo parecido no nosso casamento". Eu não sei se eram rosas no nosso casamento, mas a gente fez cortinas, né, a gente trocou as cortinas do ambiente por esse voal e colocamos flores ali, né, não sei se foi com fita ou com alguma coisa, a gente colocava essas flores, nesse voal, pra fazer um ambiente, assim, muito bacana. Eu nem lembrava isso, gente, até porque esse ano eu tô comemorando, a gente vai, né, comemorar 10 anos de casamento. E a gente tá há mais tempo junto, mas de festa mesmo, no dia da festa, tem 10 anos agora. Na verdade fez, né, no mês de outubro, a gente já passou, acredito. E e o Senhor me trazia no meu espírito essa alegria, né, desse sentimento bom, leve, dizendo assim: "É tempo de se alegrar". Mesmo que o mundo pareça caótico, pareça essa bagunça, essa loucura toda que a gente tem visto aí, mas o Senhor ainda tem dito: "É tempo de se alegrar", até porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Então isso hoje o Senhor vem trazendo esse renovo, esse frescor, essa alegria, por quem espera no Senhor e não nas coisas desse mundo. Foi isso que o Senhor quis trazer, né, quis dizer com essa visão hoje. Eu me senti muito alegre, sabe, muito leve com essa visão. Foi algo assim, a visão foi rápida, mas o sentimento que ela trouxe e deixou foi, extraordinário. Foi, assim, algo diferente mesmo da parte do Senhor. E o Senhor tem e é isso que o Senhor está querendo transmitir pra gente, que a gente se alegre mesmo em tempos de tribulação, porque a gente não espera nas coisas desse mundo, a gente não espera no sistema, a gente não espera na política, a gente não espera em nada daqui. Até porque tudo aqui vai se tornar em cinzas, e o Senhor fará tudo novo no seu reino, para a glória dele. Aleluias. E no dia 21, irmãos, eu tive um sonho. Foi um sonho, né, um misto de muitas coisas, mas teve uma parte que me chamou muita atenção. Eu estava, num local que eu não consigo discernir, explicar muito bem, mas eu estava ali junto com muitos irmãos. Era como se fosse um prédio, e nesse prédio, nesse ambiente, né, nesse local, tinham muitos irmãos ali. E um desses irmãos, que eu não conhecia, que eu não tinha visto ainda, apenas ouvi falar dele, as pessoas vinham até mim falando assim: "Olha, o irmão está dizendo algumas palavras", né, como assim? Como se aquele irmão fosse algum tipo de profeta. Ah, o irmão tá falando, tá dizendo algumas coisas. E eu falei assim: "Tá dizendo o quê, gente? Me explica". E as pessoas não me falavam. Eu assim: "Quem é esse irmão? Quero conhecê-lo, quero ver o que está acontecendo". Até para no meu sonho eu tinha até um certo temor, será que ele não tá, como é que eu posso dizer, trazendo discórdia, trazendo palavras, assim, estranhas no meio do povo? Eu ficava com essa preocupação.
porque as pessoas não me diziam o que ele estava falando, mas diziam: "Ó, ele está falando", e aquilo me trazia uma certa preocupação no sonho. Até que eu conheci esse irmão, e realmente o irmão, ele tinha um aspecto que remetia um pouco à loucura. E eu olhava aquele irmão com o cabelo meio assim, desgrenhado pra cima, com uma roupa estranha. Eu falava: "Senhor, esse homem procede do Senhor ou não?", né. A palavra fala pra gente provar, né, provar os espíritos, provar se aquilo é, né, vem do Senhor ou não. E ele me dava 2 palavras para ler, que no sonho faziam sentido com o que ele que o período que a gente estava vivendo naquele sonho, embora eu não consiga discernir exatamente o que era. Mas eu olhava para aquele irmão estranho e ele disse assim: "Abre palavra tal", e eu não consigo lembrar qual foi a palavra. Mas eu abria, lia, e eu perguntava para ele: ele falou assim: "Agora abre outra". Aí eu abria a palavra e aquilo fazia sentido, né, assim, né, com o que a gente estava vivendo, e eu não conseguia de fato discernir, mas me pareceu assim: não, é um irmão muito coerente na palavra, naquilo que ele está falando, no sonho me parecia isso, mas eu não tive tempo para caminhar com aquele irmão e saber se não, procede ou não do Senhor, mas me pareceu ali naquele instante, assim: "Não, ok". E eu não conseguia lembrar dessa palavra, daquilo que estava sendo dito ali. E durante o momento de oração, né, compartilhei sonho com minha esposa e tal, a gente orou, e falei assim: "Olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu tive a direção do sonho, eu vou abrir 2 palavras e ver o que que isso significa, talvez o Senhor queira explicar, queira dizer algo específico pra gente, para esse tempo que a gente está vivendo". E a primeira palavra que abriu foi em 1 Samuel 22. Eu vou ler, irmãos, alguns 21 e 22, essa história, né, de Davi quando foge de Saul para o deserto, pra caverna de Adulão. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero te chamar a atenção para algumas partes específicas e algumas coisas que o Senhor me fez prestar atenção, porque eu estava realmente orando nessa manhã, né, após esse sonho, sobre algumas questões, alguns irmãos no grupo, né, algumas percepções que a gente tem, agradecendo o Senhor, louvando o Senhor, pedindo discernimento para algumas situações, e fui tendo ali uma conversa com o Espírito Santo, e ele me trazendo ao entendimento, né, a revelação de algumas coisas, e eu falei: "Ok". Aí pedi a palavra de acordo com o sonho, eu falei: "Senhor, então se é isso mesmo, me mostra na tua palavra aquilo que o Senhor quer comunicar para nós". E eu quero ler alguns pontos para vocês aqui, né. O 1 Samuel 21, né, fala assim, que Davi foge de Saul, né, ele vai para Nob, encontra com o sacerdote Amaleque, pede pães, pede a espada, né, aí, ó, né, você tem uma arma, porque ele está fugindo de Saul, e aí Amaleque dá os pães, né, que tinham sido trocados naquele dia, e ele falou: "Não tem alguma arma?". Eu saí com pressa e nem consegui pegar arma nenhuma. Eu falei assim: "Ah, tem a espada do gigante Golias". "Não, essa é a que tem, vai servir, é a melhor que tem". E aí ele sai, pega, né, os pães, se alimenta, pega a espada e sai. E aí ele vai pra ele teve um encontro com o rei Aques, o rei de Gate, para ver se ele podia ficar ali em refúgio, né. E o rei falou assim: "Ah, mas não é esse o Davi que as pessoas louvam, que fala que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares que louvam, por que que ele está vindo fugido?". E aí Davi teme que o rei queira lhe fazer mal ou entregue a Saul. E olha o que acontece, ó, Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do rei Aques, rei de Gate, né, do que o rei de Gate poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim disse aos seus homens: Precisamos. Por fim, Aques disse aos seus homens, o rei, né? Precisavam trazer-me esse doido? Temos doidos suficientes por aqui. Por que me trouxeram alguém assim para o palácio? E aí o Senhor falou assim: ok, isso tem total conexão com o sonho. Então o Senhor estava me mostrando aqui que Davi teve medo e precisava de fazer de louco. Talvez tenha sido a mesma situação daquele homem, daquele profeta do sonho. Talvez ele precisasse se fazer de louco, talvez para se fazer ouvido, para se proteger. E eu não sei de fato ainda tudo que permeia essa ideia. Mas eu continuei lendo e o Senhor foi me trazendo mais alguns esclarecimentos sobre
o que a gente deve, como a gente deve se preparar para aquilo que está vindo, para aquilo que a gente está aguardando, do qual a gente sabe que está próximo. Eu vou falar sobre o sonho ainda, daqui, né, sobre essa visão, né, no final, porque isso vai fazer com que as coisas se conectem. A visão da, das flores, das rosas rosa no voal, né, no tecido, ela ainda tem um comprimento que tem a ver com essa palavra. E aí Davi foge para a caverna de Adulão e as pessoas começam a se juntar ali atrás dele. E era exatamente isso que estava no sonho. Eu me vi num local que estava com muitas pessoas e era um aspecto de um lugar meio sujo, meio assim, não sujo, né, mas era como se fosse tudo improvisado, como se as pessoas estivessem ali fugidas. E, né, aí fala que logo outros começaram a chegar, né, na caverna de Adulão. Na verdade, essa caverna era uma fortaleza. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Aflitas, endividadas e descontentes. Vê se não é assim que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. Aflitas, endividadas e descontentes, principalmente com o governo no estado atual que a gente está vivendo. Não só no Brasil, no mundo. O mundo todo está debaixo de um caos organizado, preparado para trazer um novo sistema. E Davi acabou se tornando um líder de quase 400 homens. É, a notícia chegou a Saul, né, de que Davi estava ali. Saul gritou com seus oficiais: escutem, homens de Benjamim, porque por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiros a todos vocês, prometeu torná-los generais e capitães do seu exército. Foi por isso que conspiraram contra mim. E aí ele não sabia onde estava Davi. E aí o Doeg fala, né, que era o cara que tinha visto Davi lá na casa do sacerdote Emelec. E aí ele fala, viu o filho de Jessé falar com o sacerdote Emelec, filho de Aitube. Emelec consultou o Senhor em favor dele, e depois ele deu alimento e a espada de Golias, o filisteu. E aí acontece algo, aquela cena bizarra, que é um massacre dos sacerdotes, de toda a família sacerdotal, né, dos filhos de Aitube. Emelec, seus irmãos, seus filhos, filhas. E aí Emelec responde, ó rei, não existe, né, nem entre os teus servos ninguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão da sua guarda pessoal e membro muito honrado da sua casa. Com certeza não foi a primeira vez que consultei a Deus a favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão. Ele clama pela vida, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou sua guarda pessoal: matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles estão aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar o sacerdote do Senhor, até porque o sacerdote é do Senhor, está acima do rei, mas o rei, em sua loucura, disse para matar. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia Doeg, o Edomita, atacou e matou todos os 85 sacerdotes, ainda vestido com as túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelha. Então, assim, irmãos, essa foi a primeira palavra que o Senhor me deu. Depois eu continuei lendo, né? Às vezes que Davi poupou a vida de Saul quando ele foi ali para a caverna fazer as suas necessidades, e depois, quando eles invadiram lá o acampamento e pegou ali o vaso, né, o jarro e a lança que estava do lado da cabeça de Saul. Então Saul ali vê que cai em si, recobra sua consciência e fala: ó, Davi, meu filho, eu pequei, que o Senhor vai te abençoar e tem misericórdia de mim. Mas o que acontece, irmãos? O que o Senhor disse, né, para mim sobre a questão, sobre tudo que a gente tem esperado, principalmente sobre a transferência de riqueza, sendo bem claro. O Senhor me disse, irmãos, claramente, assim, nem todos estão preparados ainda para receber. Eu gostaria muito que eles se preparassem, que eles corressem para os meus braços, que eles corressem para mim e se debruçassem sobre a minha palavra, para que eu pudesse os conduzir pelo caminho, para que eu os tomasse pela mão como crianças e guiasse para as coisas que eles devem fazer, que o meu nome seja agradecido, para que eu seja glorificado através deles. Porque muitos deles ainda estão preocupados consigo mesmo, com aquilo que vão conquistar, com aquilo que vão fazer, com aquilo que vão abrir, gerenciar, negócios, ideias, igrejas, até mesmo a obra do Senhor, irmãos. O que toca ao reino do Senhor, se a gente não fizer
aquilo que o Senhor preparou e determinou, nós estaremos fora do caminho. E fora do caminho, irmãos, só tem uma direção: é o inferno. Ainda que com bênçãos, ainda que com o poder de Deus, porque, como diz a palavra, né, ó Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Isso é uma palavra tenebrosa, irmãos. Isso é digno de todo o nosso temor. E o Senhor me disse, não só os que você consegue ver, os que você consegue perceber, essa minha bênção eu espalharei ela por todo o mundo, mas muitos ainda dormem, muitos ainda estão dispersos, com o coração nas coisas desse mundo em si mesmo. Eu os abençoarei e eles poderão usufruir dessas bênçãos. Por isso que eu digo, é tempo de se alegrar, porque haverá uma festa e ela está chegando. O dia dessa festa está mais próximo do que a gente imagina. É o que o Senhor me disse hoje. Mas muitos de nós, ainda não estamos preparados para receber essa bênção que a gente está aguardando. E aí, como no texto, né, como no sonho o Senhor me deu duas palavras, e eu abri uma segunda palavra, e foi em Eclesiastes 4. Eu vou abrir aqui. Essa é mais curtinha e eu quero ler com vocês também alguns pontos que o Senhor. Eu estou lendo aqui, irmãos, a versão NVT. Ó, não sei se os irmãos talvez seja invertido. Uma linguagem mais simples, né, para que a gente possa entender a palavra. E é uma Bíblia muito boa, uma versão muito boa. E quando eu li isso aqui, irmãos, foi a total confirmação de tudo o que o Senhor tem falado. Porque ali em Saul a gente vê um rei que tem poder para dar ordens, para executar, para falar, e as pessoas obedecem. E quando nós temos condições e nós nos sentimos numa posição de poder, talvez a gente perceba que nos falta sanidade. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. É preciso que a gente tenha total atenção nisso. Porque imagina o Senhor derramar bênçãos, materiais sem medida e nós usarmos isso para nossa própria loucura, para os nossos devaneios, para os nossos próprios anseios, sem percorrer, sem prescrutar aquilo que está no íntimo do Senhor, sem viver aquilo que Ele determinou que a gente vivesse. E aí eu abri aqui no capítulo 4 de Eclesiastes e começa assim, ó: observei ainda toda opressão que ocorre debaixo do sol. Vi a lágrima dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos, os opressores são poderosos, e suas vítimas indefesas. Irmãos, que nós nunca nos tornemos opressores por estarmos em situações de poder. Foi isso que o Senhor me fez pensar, né? Analisar, ruminar nesse tempo de busca com Ele. Né? Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, porque não viram o mal que se faz debaixo do sol. Quanto esse mundo é corrupto, instável, problemático. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas às outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Qual é a motivação, irmãos, da nossa busca pelo Senhor e por suas bênçãos e aquilo que Ele mesmo tem prometido e que certamente fará? Mas é porque a gente quer parecer, porque a gente quer se sentir melhor. Não, eu sou o servo do Senhor e eu fiz por merecer. Irmão, a gente não fez nada por merecer. Nós somos pó, inúteis. Somos apenas barro, irmãos, e precisamos nos colocar nessa posição de total dependência do Senhor. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento.
E aqui, né, no verso 13, ele fala assim, ó, a inutilidade do poder político. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e se tornar bem-sucedido, e até se tornar rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para outro lado, para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso, porém, não faz sentido. É como correr atrás do vento. O que ele está falando, irmãos? Que as pessoas correm atrás de poder, né? No caso aqui, poder político, querem se envolver com aquilo ali para si mesmo, para buscar para si mesmo glória, poder, influência, autoridade. As pessoas querem ter dinheiro para ter poder, influência, autoridade, e acabam indo para os seus próprios devaneios, para a sua própria loucura. Antes é melhor que a gente se faça de louco para nos salvar em Cristo, do que deixar que a nossa loucura carnal tome conta do nosso ser. Ah, porque agora eu tenho condições e posso fazer tudo o que eu quiser. Irmãos, o Senhor que deu é o Senhor que toma. A gente vê isso em Jó. E o Senhor que toma é o Senhor que dá. Quando a gente reconhece quem nós somos, diante de quem Ele é. E aqui no 5, né, no capítulo 5, começa as instruções para se aproximar de Deus. Quando você entrar na casa de Deus, cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta as ofertas a Deus sem pensar, quem faz promessas sem a intenção de cumpri-las. E que ele fala, né, sobre a gente, Senhor, se o Senhor me der essa transferência, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, qual é a orientação que o Senhor tem te dado? Foi isso que o Senhor, se você ler aqui, eu não vou ler essa parte, mas é nisso que o Senhor, eu peço para que você abra Eclesiastes 4, 5 e leia na sua casa com tempo, paciência, com calma, e pergunte quais as intenções do seu coração diante de tudo que o Senhor certamente fará. Aqui no versículo 8, né, tem o título A Inutilidade das Riquezas. Não se surpreenda se em toda a terra você viu os pobres sofrendo opressão pelos poderosos, e a justiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior, e a justiça se perde em meio à burocracia. Quem está falando do Brasil? Não, irmãos, todo país é igual. Onde eu estou aqui também é exatamente igual. Até mesmo o rei tira para si proveito máximo dessa terra. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve riquezas, se não para vê-la escapar por entre os dedos? Observei ainda outro grave problema debaixo do sol, verso 13. O acúmulo de riquezas prejudica o sono. O 12, né? Quem trabalha com dedicação dorme bem. Quem quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Eu troquei a ordem para a gente para fazer sentido. Li o 13, depois o 12. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final não sobra nada para deixar aos filhos. Então o Senhor também está falando sobre capacidade de gerenciamento daquilo que Ele vai dar. Que a gente busque agora e quando receber maturidade e domínio sobre informações, buscar profissionais qualificados para nos ajudar a gerir aquilo que o Senhor vai dar. E não, sobrando, tem milhões na conta, vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Irmão, sem direção do Senhor é perda. Sem direção do Senhor, não importa qual a sua intenção, é perda. Então, aproxime-se do Senhor hoje, clame a Ele por sabedoria, entendimento. Peça a Ele para guiar pelas mãos, te tomar pelas mãos e te carregar como uma criança que depende totalmente dele. Ser totalmente dependente desse Pai maravilhoso, zeloso, amoroso, que cuida de nós. Ainda assim, verso 18. Não, eu parei no. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Esse foi o 15. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo do modo que vieram. Todo o seu esforço é inútil, é como trabalhar para o vento. Passam a vida sobre uma nuvem escura de frustração
doença e indignação. O Senhor nos chama a um equilíbrio. Ainda assim, observei pelo menos mais uma coisa Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem do trabalho, dos resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhe dá e aceitem a parte que lhes cabe. O Senhor tem uma parte para você que lhe cabe, mas é preciso que até essa parte você use com diligência, com sabedoria, com entendimento. Que faça uma boa administração, que você seja um bom mordomo. Também é bom receber de Deus a riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Esse foi o 19. Alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, assim, o Senhor me deu essas duas palavras e eu realmente quero que esse vídeo fique mais curto hoje. E é isso que o Senhor tem nos chamado para refletir. O quão capazes nós somos de administrar aquilo que o Senhor nos dará, tem nos dado, não deixar isso subir a cabeça. Parece óbvio, irmãos, parece óbvio, mas quem nunca esteve numa posição de poder não sabe como é estar lá. E se tão sutilmente a gente deixar com que pequenas palavras, porque foi isso que acontecia com Saul. Ele vem, persegue Davi, fica louco, manda matar todos os sacerdotes do Senhor e suas famílias, um ato de insanidade, de loucura, de responsabilidade com o cargo que ele ocupa, o rei da nação. Ele manda destruir os sacerdotes, aqueles que servem a Deus. Irmãos, isso é tenebroso. E aí ele vai para Davi, procurando Davi, Davi escondido na caverna, Saul entra na caverna para fazer suas necessidades, Davi tem a chance de, né, e o servo de Davi fala, olha, o Senhor entregou Saul na sua mão, vai lá e acaba com ele. E Davi pega, corta um pedaço da capa, né, de Saul, Saul sai da caverna, depois Saul grita, olha, Saul, aqui ó, o Senhor, né, te entregou nas minhas mãos, mas eu o poupei porque eu amo, né, e assim, quem, né, e Davi diz, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? A palavra fala que só dele cortar as vestes, ele ficou com a consciência pesada. Só de cortar a veste. Imagina se ele tivesse aceitado o direcionamento do servo. Não, mata ele. Irmãos, Davi, jovem ainda, ia ficar desolado. Então, pequenas atitudes do nosso dia, pequenas más escolhas podem destruir tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. Então Davi fala, olha, e aí Saul recobra o juízo e fala, meu filho, é você? Ó, eu pequei, você é muito mais justo que eu. Agora sei que certamente agora vejo que você será rei, e será um rei próspero, e o Senhor te abençoará. E aí, pouco tempo depois, né, não se fala quanto tempo exatamente, não pesquisei quanto tempo depois, Saul volta a perseguir Davi. Gente, qual a lógica? Ele viu, Davi poupou, por quê? Muitas pessoas, né, muitos maus conselhos. Olha, Davi está querendo o trono, né, não sei o quê. Ele vai novamente atrás de Davi. Davi, né, no momento, ele está dormindo com os seus guardas em volta. Ele consegue entrar no acampamento, pega a lança, o servo novamente fala para Davi: mata ele, porque certamente o Senhor está te entregando, está o entregando na sua mão. Irmãos, se você está ali, o cara está querendo te matar já é a segunda vez, você com uma lança do lado da cabeça dele, você fala: não, certamente o Senhor, isso é do Senhor. Mas Davi tinha algo eu acho que é o que falta para muitos de nós, inclusive, né, me coloco nessa posição e clamo ao Senhor, não dessa forma abrupta, né, mas o que eu quero dizer é que a gente jamais deve subverter os princípios que o Senhor colocou em nós. Quem somos nós para fazer algo contra um servo do Senhor? Então, assim, o que falta, né, não é que eu quero dizer o que falta, mas algo que a gente deva realmente se preocupar, que a gente não corrompa
os princípios da própria palavra. E a gente só consegue não corromper os princípios da palavra se a gente conhecer os princípios da palavra. Então, o estudo, o deleitar-se, o debruçar-se na palavra constantemente, diariamente, essa busca em oração, em jejuns, ações de graça, ofertas, esmolas, isso são coisas que fazem parte do nosso cotidiano. E se a gente falhar nessas coisas, a gente pode dar ouvidos a maus conselhos, até mesmo vindo de nós. Não, eu acho que isso é do Senhor, realmente, ó, Saul tá aqui dormindo, acho que eu vou pegar a lança e vou. E aí ele foge com o vaso, com a lança e fala: Olha, Saul, mais uma vez ó, o Senhor te entregou na minha mão, mas eu tive sua vida por preciosa. Espero que você também tenha minha vida por preciosa. E aí novamente ele recobra a consciência. E Davi poupa a vida de Saul duas vezes. Então, irmãos, é isso que o Senhor tem falado. A gente precisa ter os princípios do Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer o Senhor que a gente serve, o Pai que a gente tem, e não deixar com que nada nesse mundo, poder, fama, glória, riqueza, suba a nossa cabeça, se a gente chegar lá um dia. E eu acredito que certamente chegaremos, todos nós que estamos aqui nesse canal, nesse grupo do WhatsApp, mas que o Senhor tem falado, e eu vou repetir, irmãos, o Senhor não vai dar herança para filhos que ainda não amadureceram. Porque se der, irmãos, certamente é para destruição. E o Senhor não é um Deus que nos dá bênçãos para nos destruir, mas que com elas a gente use de ferramentas né, necessárias para poder avançar na carreira da fé, usar de forma digna, de forma correta, de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Amém, irmãos? É... E o que o Senhor disse, né, nessa visão hoje do voal com as rosas eram, né, vivas, frescas, rosas de verdade, não era flor de plástico. Eu conseguia sentir o frescor daquelas rosas. E eu pensava assim, bom, irmãos, ninguém coloca uma decoração de uma flor viva num evento que vai demorar, porque certamente as flores murcharão. Ainda mais o Senhor, que tem toda a sabedoria, que conhece todas as coisas. Certamente estamos nas vésperas de uma grande festa, de um momento de grande alegria. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor quer dizer para nós. Estamos no tempo de se alegrar. Estamos nas vésperas de uma grande festa, de um momento de alegria inimagináveis, mas que a gente não torne essa alegria um peso, um julgamento sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Que a gente use com sabedoria, como ferramenta que é, sejamos bons mordomos, bons dispenseiros daquilo que o Senhor derramará, e que a gente apenas use isso para permitir que caminhos e portas sejam abertas para o Evangelho, para a glória de Deus, para o manifestar do poder e da glória de Deus através das nossas vidas. É isso que eu oro constantemente, todos os dias, para que a gente alcance essa maturidade, essa estatura de varão perfeito. Certamente chegaremos lá aqui nessa terra ainda. Alguns irmãos creem que a gente só vai ser perfeito quando chegar no céu. Não, irmãos. Então Paulo mentiu, então o Espírito Santo mentiu através de Paulo, porque Paulo diz: estou plenamente convicto, ou seja, certeza super absoluta, de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo. Esse até é muito importante, irmãos. É uma palavrinha pequenininha, mas é muito importante ter uma data para essa obra ser concluída. Até lá. Então, antes, né, do até lá, seremos perfeitos em Cristo Jesus, manifestando toda a glória do Senhor aqui nessa terra. E brilharemos como a luz da aurora, porque brilhamos a luz de Cristo e não a nossa. Que a gente possa ser como espelhos, né, como o Brandon fala, e refletir para o Senhor a glória e não absorver para nós, porque nós não somos nada, somos apenas pó. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe. Espero que o Senhor tenha falado com você essa palavra. Não desanime, estamos perto, estamos às vésperas de uma grande festa. Está tudo pronto. Rosas enfeitando o ambiente. Rosas enfeitando o ambiente. Um cheiro leve, doce, puro, fresco no ar. Estamos às portas, irmãos. Não deixe de comentar e deixar o seu like. É muito importante para o canal.
Compartilhe esse vídeo com mais irmãos, para que mais irmãos possam se posicionar naquilo que o Senhor tem derramado, e que o Senhor abençoe o seu dia, a continuação da sua semana, o seu fim de semana, que sejam prósperos, abençoados, e continuamos aqui até que o Senhor cumpra tudo aquilo que Ele tem prometido, e continuaremos aqui, assim o Senhor permitindo, nos dando vida. Amém, irmãos, que o Senhor te abençoe, a toda a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Até logo.